Pessoal de Processo Civil 3, boa tarde. Ana Negreiros, aqui falando com vocês. Continuando o nosso curso, continuando nosso estudo de execução, pela forma como não é possível, né? Pelo vídeo. Sei que não é o ideal, mas é a forma de continuar, por enquanto, pelo menos. Vamos falar um pouquinho, continuar falando um pouquinho de execução, mas agora num outro aspecto. De um modo geral, o CPC trata de regular, lá pelo artigo 77 em seguida e diante, ele regula os deveres, as responsabilidades das partes, ele procura sancionar a litigância de má-fé, ele procura disciplinar o processo de modo tal que as partes ajam com lealdade, boa-fé, etc. Né? E esse problema também é sentido na execução. Tá? Na execução, a gente vai encontrar a chamada conduta atentatória, os atos atentatórios à dignidade da justiça. Vejam, atos atentatórios à dignidade da justiça. No direito inglês, eles chamam em contempt of court, que basicamente é ofensa à corte, desrespeito à corte. Né? Vejam, no direito processual civil brasileiro, em se tratando de execução, existe um dispositivo, esse artigo 774, que vai conter uma série de disposições importantes que a gente precisa estudar agora. Tá bem? Então, lá no artigo 774, que eu tenho aqui ao lado do código, diz assim: considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva, ou seja, por ação ou por omissão, né? A conduta comissiva ou omissiva do executado. E aí começa uma série de incisos, 5 incisos, em que o legislador vai dizer quais são as condutas que eles entendem que atentam contra a dignidade da justiça. E o primeiro inciso é muito importante. A conduta comissiva ou omissiva do executado que, e aí vem o inciso 1, frauda a execução. E isso nos coloca diante do conhecido fenômeno da fraude à execução. E a primeira coisa a fazer é distingui-lo da fraude contra credores. Né? A fraude contra credores é um instituto de direito civil, direito material, que basicamente ocorre quando uma pessoa ciente da sua condição de devedor se coloca, começa a desfazer-se do seu patrimônio antes de proposta alguma ação. Caracteriza-se a fraude contra credores pela inexistência de processo em curso. Ninguém está cobrando do cara ainda, mas ele sabe que está devendo, ele sabe que está se aproximando do momento das contas vencerem e ele ter que pagar, e ele vai se desfazer de seus bens, vai colocar para o nome de terceiro, vai colocar, vender, eventualmente transformar em pecúnia, em dinheiro, até em dinheiro estrangeiro, dólar, euro, etc., e mandar para fora. Essa fraude contra credores pressupõe, portanto, que não haja processo em curso. E é claro que os credores poderão tentar desfazer isso aí, mas para isso eles vão ter que propor. Vejam, a venda se consumou, só que vendeu seu patrimônio. Vendeu, digamos, uma casa, um hotel, um sítio que ele tinha. Vendeu tudo. E vendeu antes que qualquer processo entrasse em curso contra ele. Logo, não dá para falar de fraude de execução, é fraude contra credores. Ele buscou se colocar na situação de insolvência, numa situação de não ter patrimônio penhorável para que seus credores não recebessem nada. E os credores, repito, podem se desfazer disso. Como? Mediante uma ação. Vão ter que propor uma ação que é chamada de revocatória ou pauliana. É um nome muito antigo, da época romana. Esse nome pauliana vem do jurisconsulto romano Paulo. Piano, Paulo, Justiniano, Papiniano, Justiniano era o imperador, Piano, Paulo, Papiniano, Gaio, os grandes juristas romanos, que sistematizaram o chamado Corpus Juris Civilis. Bom, o fato é que essa ação pauliana ou revocatória é a ação de que se valem os credores para anular as vendas, para anular as alienações que o devedor fez antes do processo. Esse é Instituto de Direito Civil. No processo, fraude contra execução pressupõe processo em curso. Então, se já há um processo em curso e eu me desfaço dos bens, a execução corrente, me desfazendo dos bens, essa alienação é ineficaz em relação ao credor. Olha a diferença como é importante.
A fraude contra credores, feita antes do processo, a alienação foi eficaz, está lá no nome da carta, e o cara está proprietário. Você vai ter que entrar com ação para anular. Já na fraude contra a execução, não há necessidade de ação. Ela é considerada ineficaz, ou seja, não produz efeitos. Não produz efeitos. Então, o devedor que, portanto, com processo em curso que aliena seus bens, essa alienação não tem, é considerada fraudulenta, ela não vai ter eficácia nenhuma, certo? Agora, essa alienação é considerada fraudulenta e ineficaz em certas situações que a gente vai ver agora. A primeira situação é quando já pende a ação, nós sabemos disso. A segunda situação é quando houve a averbação da execução. Vejam, o que é comum o exequente fazer? O que é o correto o exequente fazer? Quando ele dá entrada na execução, tá certo? Assim que ele dá entrada na execução, ele pede uma certidão de que existe execução e averba essa certidão no registro, por exemplo, de imóveis. Então, qualquer pessoa que vá adquirir aquilo ali, aquele bem, já sabe de antemão que existe uma pendência, que existe um processo em curso e que, portanto, essa venda poderá ser considerada ineficaz. Averbado isso no registro, dá-se a publicidade. Torna-se pública a existência de execução e até se presume a má-fé de quem a si mesmo adquirir. Portanto, vai dar em ineficácia. Então, a primeira conduta, que a lei considera como fraude à execução é exatamente essa, de você, no curso do processo, alienar os bens. Esse ato é atentatório da dignidade da justiça e o ato atentatório à dignidade da justiça é sancionado com a multa de até 20% do valor total da execução. Sancionado com multa de até 20% do valor da execução. O segundo ato que a lei considera como atentatório à dignidade da justiça é quando o credor se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos. Aí deixa para a gente uma situação complicada. Vamos lá. E por que complicada? Porque empregar ardis e meios maliciosos envolve uma conotação de subjetividade muito grande, que nem sempre você consegue demonstrar. Se opor à execução empregando ardis, escondendo bens, por exemplo. Escondendo bens, sonegando bens, se escondendo para não ser citado, tá? Procurando evitar a citação, procurando não indicando os bens. Então, se o devedor, empregando ardis ou meios maliciosos, se o executado, empregando ardis ou meios maliciosos, procura embaraçar a execução, impedir a execução, este é um ato atentatório à dignidade da justiça e, como tal, sancionado. Sancionado por quem? Pelo juiz. O juiz vai aplicar uma multa de até 20% do valor total da execução. É claro que esse ato do juiz que vai considerar, em qualquer caso, vai considerar atentatório à dignidade da justiça, esse ato precisará ser fundamentado, isso é evidente. Toda decisão tem que ser fundamentada, de acordo com a nossa Constituição Federal. E, mais especificamente, no caso do processo civil, é só se vocês consultarem lá o artigo 489 do Código, e vocês vão ver quando é que não se considera a decisão fundamentada. Muito bem. Um terceiro ato considerado atentatório à dignidade da justiça é quando o devedor dificulta ou embaraça a realização da penhora. Dificulta ou embaraça a realização da penhora. O oficial de justiça quer adentrar o seu imóvel para fazer a penhora, que você fique escondendo bem, não quer abrir porta, não tem como ficar descrevendo com detalhes. Dificultar ou embaraçar. Se opõe, tentando impedir a execução da penhora. Esse ato também, é claro que aí o oficial de justiça certificará, né? Na contrafé do mandado que ele vai devolver aos autos cumpridos, né? Ele vai certifica do fé e vai dizer todos os motivos pelos quais ele entende que houve esse ato de dificultar, esse ato de embaraçar a realização da penhora, né? E em casos extremos, isso pode permitir, inclusive, o uso da força. Não abriu a porta, pronto, não abriu a porta. Entrou, ouviu pela janela, ouviu pela portinhola, mas quando o oficial de justiça pediu para ingressar para fazer a penhora de bens, avaliar os bens para penhorar, não lhe foi permitido.
Ele vai certificar, oficial de justiça, e diante da certidão o juiz poderá, inclusive, determinar que se faça o uso da força. Uma quarta situação é quando o devedor executado resiste injustificadamente às ordens judiciais. Veja que, de certa forma, até se sobrepõem, né? Até uma conduta se parece muito com a outra. Dificultar ou embaraçar a penhora e ainda resistir injustificadamente às ordens judiciais. Até para ter exemplo é complicado, mas a ordem de penhorar o bem já contém essa ordem de abrir a porta. Não abre a porta. Não? Resistir injustificadamente, criar dificuldades em modo geral. É preciso entender que, embora o devedor tenha direitos, é claro que tem os direitos fundamentais, é preciso entender que, goste-se ou não, queira-se ou não, a posição dele é a posição de executado. E o executado não está livre do que dispõe o artigo 6º do Código. O que dispõe o artigo 6º do Código? Que é uma coisa que vale como geral para todos, vale para a execução, para o processo de conhecimento, para tudo. O artigo 6º dispõe que é dever das partes colaborarem para a realização da justiça. Mas você pergunta como é que professor, o cara vai colaborar com a sua própria execução? É o jeito. A execução é forçada. Ela não depende da vontade dele. A execução é forçada. Se ele não tem patrimônio penhorável, é coisa muito figura. A gente sabe que se ele não tem patrimônio penhorável, como a execução é feita exclusivamente sobre o patrimônio, suspende a execução. E enquanto não ocorrer a prescrição, ela fica suspensa à espera de aparecer bens, tá? Bens presentes e futuros, né, diz a lei. Agora, uma vez que o cara tem bens e é executado, é processo de desfecho único, lembre disso. Como processo de desfecho único, ele tem o dever de colaborar, ou pelo menos, não agir no sentido de que esses embaraços, criar resistência injustificada. É difícil você dizer, relacione quais são os bens penhoráveis. Eu reconheço que, do ponto de vista prático, é difícil você que a lei peça isso, e ela pede, ela impõe. Mas é difícil. Agora, uma coisa é você se manter silente, outra coisa é você esconder a existência de bens. Vamos pensar na hipótese de um carro. Tá? Uma coisa é eu não admitir, não falar que tem um carro, que nesse carro, eu tenho um carro, esse carro não está aqui porque ele está na oficina, mas pode penhorar. Ou eu tenho um carro, esse carro não está aqui porque minha filha foi para a faculdade nele. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu esconder o carro na casa de um parente. Tá certo? Então, até porque é vazia essa resistência nesse aspecto, porque há meios de chegar via Detran à propriedade, à existência do carro e à sua propriedade. Mas o certo é que o que se espera do devedor executado nesse momento é uma colaboração na forma do artigo 6º. Então, daí que esses atos, resistir injustificadamente, opor ardis, não sei o que mais, tudo isso é considerado malicioso, litigância de má-fé e é punido. Quer dizer, o cara devia X, ele vai dever agora X mais 20%, atitude de multa, por conta dessas atitudes. Por fim, como quinta moralidade, diz assim, quando o devedor do executado que, intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos a penhora. Aquele dever que eu falei agora há pouco. Você é cruel, sem dúvida nenhuma. A pessoa que passa a execução, na verdade, ela é em si mesma cruel. Mas nesse aspecto não há muito como fugir, não. Sabe, o código impõe, tem que cumprir as obrigações, tem que cumprir exatamente aquilo que ele manda, porque senão, na condição de litigante de má-fé, você faz aumentar a dívida. A dívida que tinha um principal, mais justo, a correção monetária, mas honorários sucumbenciais, a dívida agora terá uma multa de até 20% sobre esse valor. Então, esses atos atentatórios à dignidade da justiça preciso que o devedor, o deputado, tenha a consciência de que ele não pode criar, em relação ao juiz,
uma convicção da parte do juiz de que ele está querendo prejudicar a execução. Ela tende a ser mais dura nesse aspecto. O executado terá o direito, o grande direito do executado no fato aí, no caso aí, é claro, é o direito a uma execução menos onerosa, aquele princípio da menor onerosidade. Mas lembrar que se ele deve, ele tem que pagar. Faz parte da convivência jurídica do dia a dia. Quem assume obrigações tem que cumpri-las, quem não cumpre se sujeita à ação judicial. Esse é o princípio da execução. Não é à toa que quando a gente diz que a execução é processo de desfecho único, a gente está querendo se referir a isso. Quer dizer, há todo um caminho traçado pelo legislador que, partindo da apresentação do título pelo exequente, tem que concluir com a satisfação do crédito. Tá? Tem que concluir com a satisfação da obrigação. Se a obrigação de pagar, tem que concluir com a transferência do valor para o credor. Ou então, da adjudicação de bens do devedor para o patrimônio do credor. Se a obrigação é de fazer, de não fazer, tem que ser concluída com o não fazer, com o fazer conforme o caso. Se ele entregar a coisa tem que ser entregue. É desfecho único. Então, qualquer oposição que o devedor entenda, que o executado pratique, a oposição injustificada, por mais que seja compreensível do ponto de vista humano, tá? Do ponto de vista humano, para ele próprio executado não é bom negócio. Não é bom negócio porque na hora H ele vai terminar agravando sua própria situação. Na prática, deixa eu antecipar um pouco para vocês. É como se você tivesse a seguinte situação. Ser executado significa, como processo de desfecho único, que o seu patrimônio em algum momento sofrerá um desfalque. Alguma coisa será retirada do seu patrimônio, se a obrigação foi em pecúnia, para satisfazer ao outro lado. Então, diante disso, a sua conduta, se ela não pode ser de colaboração total, não vou ensinar direito fugindo da realidade prática, não. Dificilmente o executado vai querer colaborar totalmente, tal e tal. Mas se não pode ser de total colaboração, ela também não deve ser de criação, de formação de obstáculos. Tá certo? Bom, bem, nossos vídeos a partir de agora serão ser mais curtos, esse está com 18 minutos, vai ser mais ou menos nessa fase, 18, 19, 20 minutos cada vídeo. Tá? Eu sei que não é a forma ideal. Eu sei que alguma solução terá que ser dada. Tanto quanto vocês, nós professores, estamos preocupados, a coordenação, a direção está preocupada, alguma solução virá. Por enquanto, eu lamento se o vídeo não tiver a resolução muito boa, áudio, som. Sei que não é a mesma coisa de estar em sala de aula, eu me esforço, mas sei que não é, tá certo? E asseguro da minha boa vontade, a vontade de continuar semanalmente, agora já que os vídeos serão mais curtos, continuar até com mais vídeos por semana. E aí, volto a me colocar à disposição de vocês. No horário que corresponderia às aulas, sim, com certeza, mas também nos demais horários, seja por WhatsApp, por telefone mesmo, quem quiser ligar, ou por e-mail. Boa tarde.